Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado e bem-vindos a mais um Pôr do Sol, que bom ter você com a gente. Hoje a gente vai finalizar o assunto de Moisés e a saída do Egito, as pragas e tudo mais. Eu não sei se você tem acompanhado com a gente, não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal. A gente conversa sobre assuntos assim em séries, né? Geralmente, a gente já fez programas assim individuais, mas geralmente a gente faz umas pequenas séries. A gente tem falado sobre Moisés, mas a gente já conversou sobre... enfim, foram bastante. Davi, Salmo 23, o sábado, José. Enfim, tem vários assuntos aí, você pode voltar aí no canal e assistir. E você é sempre bem-vindo. A gente está aqui junto com você na maioria das sextas-feiras à noite, que são o começo do sábado. Enfim, você é nosso convidado, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ler Êxodo 12, versículos 12 a 14. Se você tem sua Bíblia, pode acompanhar comigo, mas vai estar aí na tela também. Diz o seguinte: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E aí o versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. O que é isso aqui? O que é essa mensagem que Deus está dando já no fim das pragas? Então, como você explicou no último vídeo, existe uma progressão nas pragas. Né? Moisés é enviado por Deus para o Egito para libertar o povo. Aí quando ele chega lá, o faraó não permite que o povo saia. E Deus então começa a agir. Ele começa a dar sinais do seu poder para que faraó e as pessoas que moravam no Egito pudessem observar que Deus era o Deus verdadeiro. A gente até conversou no vídeo passado que é impressionante como Deus fala, que a palavra de Deus fala, e Deus endurecia o coração de faraó. E a gente explicou isso nos vídeos passados. Mas o ponto aqui é o seguinte: essas pragas começaram a cair para que os egípcios e o faraó pudessem observar o poder de Deus, porque eles eram pagãos que adoravam aos deuses do Egito. E todas as pragas, elas foram direcionadas para um dos deuses dos egípcios. Então, a praga das rãs, a praga dos gafanhotos, o rio virando sangue, a praga de chuvas de pedra caindo, todas elas estavam relacionadas a um deus egípcio. Então era como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou mais poderoso do que Ra, que era um dos deuses do Egito. Eu sou mais poderoso do que o deus da rã. Eu sou mais poderoso do que o deus do Nilo, que era o deus da fertilidade. Então ele mostrava claramente o seu poder, mostrando que ele era o Deus verdadeiro. Agora, o povo de Deus ainda estava em cativeiro e o plano era que eles saíssem do Egito, para que eles pudessem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque no Egito eles não podiam fazer isso. Eles eram subjugados por Faraó, que agora fez com que eles ainda trabalhassem ainda mais, que a gente também falou sobre isso. Piorou as condições. Deles,
E um dos pontos principais é que eles não podiam guardar nenhum sábado, eles não tinham um dia de descanso. Então a escravidão deles também tirava deles a liberdade de adorar a Deus. Porque o sábado judaico, o sábado para os judeus, era o dia de adoração. E eles já não tinham mais nem esse dia. Então o sábado também foi tirado deles. Isso é um ponto muito importante. Porque quando eles, os egípcios, mexeram no sábado e tiraram a liberdade de adoração, aí Deus veio com a sua última praga para realmente libertar o povo dessa opressão que não permitia que eles adorassem a Deus. Então, agora a gente vai ver que futuramente, no livro do Apocalipse, nós vamos encontrar de novo Deus agindo através de pragas. Outras pragas vão cair antes da volta de Jesus. E por que essas pragas então vão cair? Vai acontecer uma progressão também. O mundo vai entrando dentro de um caminho que nós chamamos de eventos finais. Isso você pode ler lá no livro de Mateus capítulo 24, o que acontece, a descrição do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Mas um ponto principal no livro de Apocalipse fala que vai acontecer uma opressão sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus não o adore em espírito e verdade. E o sábado também vai estar ligado a essa adoração, o dia de descanso, o dia de guarda. Quando for retirado do povo de Deus, pela opressão e pelo uso do poder político, do poder civil, Deus vai agir, porque o povo dele vai estar de mãos atadas. Então, quando o povo já não pode mais fazer o que é chamado para fazer, por eles estarem sob julgo, Deus age com mão forte. E Deus agiu no Egito e ele vai agir novamente. Agora, qual é a solução para todos nós? Né? Porque nós vamos estar caminhando para essa progressão. Que você vê que no final, quando Deus anuncia que essa seria a praga, ele dá todas as instruções para todos. Para todos e para os israelitas, assim. Então passem o sangue ali na porta. Sim, exatamente. Passem o sangue na porta. Se a sua porta tiver com a marca de sangue, não vai acontecer nada na sua casa. Então, assim, olhando como um reflexo, essas primeiras pragas do Êxodo, e depois lá no Apocalipse nós vamos também ler sobre pragas, qual o ponto cerne aqui, o ponto principal? É que Deus não tem prazer em destruir, em matar. Isso é muito importante. Deus tem vontade, e a vontade de Deus soberana é de salvar. E Ele coloca para os egípcios e para os israelitas a mesma condição. Qual era a condição? Que eles colocassem nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro, que era um animal que era sacrificado, um animal puro, um animal que simbolizava algo que futuramente nós vemos lá nos evangelhos, que esse cordeiro simboliza Jesus, e esse sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta, como símbolo de quê? De que as pessoas que estavam naquela casa haviam colocado a sua confiança em Deus, e que o sangue simbolizava isso, de que agora a minha casa pertence ao Senhor. Eu coloco toda a minha confiança, toda a minha vida em completa submissão à vontade de Deus. E quem fizer isso seria salvo. Segura. A casa seria salva. E no fim, quando nós chegarmos nas pragas do Apocalipse, nós também temos ali o Cordeiro. E o Cordeiro no Apocalipse é o objeto, é o personagem principal. Ele foi imolado. E o Cordeiro também é o leão do Apocalipse, é o próprio Cristo. E o povo que vai também, lá no fim, sofrer perseguições, agruras, dificuldades, todos os que confiarem em Cristo, todos os que colocarem a sua vida em submissão a Jesus, e confiarem no sangue de Jesus que foi derramado na cruz, essas pragas que vão cair não atingirão aqueles que estão sob o total cuidado de Jesus. Eu fico imaginando, o povo de Israel assistiu o agir de Deus durante 9 pragas, né?
muito antes, obviamente, todo o chamado, a gente já conversou aqui sobre o chamado de Moisés e como Deus se revelou na vida dele, revelou o chamado que tinha para ele, como Deus salvou Moisés quando ele teve aquele problema com o egípcio, matou o egípcio e tal. E aí eles assistiram toda essa progressão das pragas até chegar na 10ª praga, que foi uma praga horrorosa, né? Mas que antes dela acontecer, aconteceu toda essa instrução. Eu fico imaginando o tamanho da confiança do povo ao viver essa tensão. Ok, é essa noite, o anjo da morte vai passar, mas a gente tá com os umbrais da nossa porta pintados de sangue, então a gente sabe que a gente está protegido. É tão maravilhoso a gente ter essa confiança e saber que assim, o Senhor nos deu uma instrução, nós estamos seguindo, estamos cobertos. Agora, olha que interessante. Para que haja libertação, é necessário que haja morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, nesse paralelo de que há uma libertação que vai acontecer lá para o povo de Israel era o Egito, para nós desse mundo de pecado, é necessário que haja um sacrifício. E qual é o sacrifício? O sacrifício é declarado no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Qual foi o primogênito que deveria morrer e morreu? Não era que Deus queria matar os primogênitos do Egito. Deus não queria que nenhum primogênito morresse. Deus queria que todos os egípcios pudessem aceitar que o primogênito de Deus iria morrer. Por isso que o símbolo do sangue é importante. Os israelitas que aceitaram, colocaram o sangue no umbral da porta, dizendo o quê? Senhor, não leva o meu primogênito, mas um primogênito deveria morrer. E os egípcios deveriam dizer, Senhor, não leva o meu primogênito, mas um primogênito vai ter que morrer, porque para que haja libertação é necessário sacrifício. Mas Deus enviou o seu primogênito. Lá no livro de João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único, o primogênito, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No final, quando nós chegarmos nas páginas finais da Bíblia, nós chegarmos nas páginas finais da história, quando as pragas começarem a cair, Deus quer proteger você, Deus quer proteger a sua família, Deus quer proteger o mundo, mas para que isso aconteça, precisamos aceitar o sangue de Jesus sobre a nossa casa, aceitarmos a salvação que Ele nos dá, e assim seremos completamente protegidos e a paz de Deus vai reinar no nosso coração. E nós vamos estar prontos para sairmos dessa terra como o povo de Israel saiu do Egito e irmos à nossa, realmente, Canaã celestial, a nossa casa, a nossa final morada, aonde nós iremos viver com Jesus para todo sempre. É importante dizer que o povo de Israel, enfim, a gente conhece a história, não sei se você já leu o livro de Êxodo, foi liberto, eles finalmente conseguiram, sair do Egito, foi aquela festa, e aí andaram um pouquinho mais, Mar Vermelho. Ponto é que enquanto a gente está na terra, a gente vai ter momentos em que o Senhor vai nos livrar, vai nos proteger, e a gente pode encontrar um próximo obstáculo, e um próximo, e um próximo. Isso não quer dizer que a gente perdeu a proteção do Senhor, ou que Ele esqueceu da gente. E eu acho que essa história do Êxodo, do povo de Israel nessa peregrinação por tantos anos, é realmente uma inspiração para que a gente continue a nossa jornada na Terra até a volta de Jesus. Porque eu acho que a gente vive e vai viver ainda muitos episódios que nos trazem essa lembrança, A gente não acredita que o mundo vai melhorar, mas a gente sabe que a gente está caminhando para um mundo que vai ser muito melhor, que é o mundo que o Senhor idealizou pra gente, está preparando pra gente novamente. Então, enfim, fique com a gente até sexta que vem, vamos conversar sobre o Mar Vermelho. E, enfim, você é nosso convidado sempre, assista e compartilhe com a sua família e com seus amigos, e que você tenha um sábado muito abençoado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos trazer até aqui, nesse programa onde falamos sobre a última praga, que na verdade não caiu sobre o ser humano, mas caiu sobre Jesus, aquele que é o primogênito verdadeiro, que entregou a sua vida para que o sangue pudesse ser colocado no umbral de cada lar, de cada pessoa, em todos os lugares do mundo. Esse é o seu plano, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e que possamos colocar nossa confiança em Jesus
Em nome dele oramos. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.